A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, prometeu conversar e alertar o presidente da República sobre declarações machistas feitas por ele. Segundo ela, as falas não podem ser consideradas piadas e a atitude não pode ser aceita nem do chefe do executivo. Cida declarou que outras mulheres já devem ter avisado Lula sobre o tom de suas falas, mas que no próximo encontro pedirá uma mudança de comportamento e uma mudança de postura do presidente da República. Por fim, a ministra das Mulheres afirmou que é melhor o presidente não falar nada do que fazer declarações do tipo. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente pôde acompanhar algumas das declarações do presidente da República, muitas repercussões nas redes sociais, mas era esperado uma repercussão maior, ou pelo menos mais firme, de pessoas que o cercam, né? O que a gente precisa considerar em relação a essa declaração da ministra das Mulheres? Foi corajosa? Eu acho que em breve nós teremos uma nova ministra. É o meu palpite. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Nós vivemos na época do politicamente correto. Politicamente correto é uma modinha inventada pela esquerda. Eles têm uma série de regras complicadíssimas sobre o que você pode ou não pode dizer ou fazer. Se você cometer um erro, mesmo que seja acidental, as consequências podem ser muito graves. No Brasil, você pode até ser preso. Por causa disso, o humor brasileiro está definhando. Comediantes já foram até processados. Só que tem um pequeno detalhe, essas regras, as regras do politicamente correto, elas só valem para nós, simples mortais. Para os ungidos, os seres superiores, a regra é sempre complacência e tolerância infinita. Pois é, ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, prometendo conversar com o presidente da República e alertá-lo sobre a necessidade de se referir às mulheres com respeito, ou não fazer piadas com mulheres, piadas machistas, enfim. Luiz Felipe Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria que você também trouxesse uma reflexão em relação a essa fala da ministra das Mulheres e também a maneira como o presidente da República se comporta em algumas ocasiões. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, delegado Palumbo, e boa noite à nossa audiência. Olha, a fala da ministra retrata algo que todo mundo sabe, mas todo mundo mantém um silêncio absoluto. O presidente da República é capaz de falar barbaridades, mas não tem condenação pública de ninguém. Qualquer outro ser humano normal que falasse metade ou um terço do que Lula já disse seria automaticamente cancelado por esse sistema de polícia moral do politicamente correto. Mas como é o presidente Lula, é um presidente da esquerda, tudo passa a ser tolerável. E não é só a ministra que já fez esses alertas, a própria primeira-dama também já fez vários alertas ao presidente da República, mas parece que os alertas não surtem o efeito esperado. Ele continua a repetir as suas falas, brincadeiras, que na boca de qualquer outro brasileiro ia acabar em processo. Mas como é na boca dele, é a tal efeito Teflon, nada cola nele. É isso, também com a gente o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você, excelente semana. Bem, o presidente da República já deu algumas declarações, chegou a fazer piadas consideradas machistas por mais de uma vez. Enfim, as reações de mulheres que integram o seu governo foram tímidas na sua avaliação? Com certeza, Caniato. Uma boa noite para você, para o Dávila, para o Mota, para toda a nossa audiência. O presidente pode falar o que ele quiser que não vai acontecer absolutamente nada. As feministas que adoravam acusar e atacar o ex-presidente estão caladas. Parece que elas não estão ouvindo as barbaridades que ele falou, como, por exemplo, se for corintiano pode bater na mulher, se a mulher não tiver ocupação, ela vai apanhar. E outras frases que eu não posso nem falar aqui, porque são palavras de baixo calão, se referindo à parte íntima da mulher, e que o telespectador, o ouvinte, deve lembrar do que ele falou. É absurdo essas frases, mas tenho que concordar com o Mota. Eu acho que essa ministra não vai ficar muito tempo, porque ela ousou desafiar
o chefe. Não é nenhum desafio, né? São conselhos que ele não vai escutar. E ele vai continuar falando outras barbaridades, outras bobagens, e não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque ele tem o mesmo viés político, ideológico dessas feministas que adora um mimimi, que adora achar pelo em ovo de galinha. Então, vai continuar tudo a mesma coisa. É lamentável esse tipo de atitude vindo do presidente da República. É lamentável, é triste e é ofensivo com as mulheres. É isso, a gente vai seguir monitorando essas declarações e também o posicionamento da ministra. Qualquer novidade, a gente volta a tratar disso aqui em Os Pingos nos Is.